Olá, muito bom dia, uma excelente semana a todos. Está começando agora ao vivo o Boletim Câmara desta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024. E você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira os projetos que serão votados amanhã durante sessão ordinária. Brasileiros criam tratamento inovador contra câncer de intestino. Ser multado ou assaltado? Veja se lei de trânsito dá brecha sobre perigos. ONGs veem falta de ambição do G20 para abandonar combustíveis fósseis. Sabesp inicia feirão de negociação de dívidas para clientes inadimplentes. E continua hoje a série de entrevistas dos candidatos à prefeitura promovida pela Câmara de Taubaté. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Amanhã é terça-feira, dia de sessão ordinária aqui na Câmara. E agora a gente conversa com a nossa estagiária Isabela Vieira, que vai falar um pouco sobre a pauta desta semana. Na sessão ordinária de número 150, os vereadores devem analisar pelo menos 3 projetos de lei. Os trabalhos começam a partir das 2 horas da tarde com a leitura de documentos e atas. Em seguida, são votados os requerimentos dos vereadores de pedido de informação à Prefeitura e também as moções, que são documentos pelos quais a Câmara se manifesta sobre algum assunto específico. Na ordem do dia, há 3 projetos. O nome da praça Homero Guilherme Almeida, no Jardim do Sol, uma iniciativa do vereador Douglas Carboni, uma proposta de iniciativa do prefeito para regulamentar os requisitos mínimos para a isenção do IPTU e a sugestão da Comissão de Justiça para corrigir um erro de redação no calendário oficial de eventos. Outras propostas podem entrar na pauta a pedido dos próprios vereadores. Após a votação desses projetos, tem início a palavra dos vereadores, momento em que cada parlamentar tem até 6 minutos para falar de assuntos de interesse geral. Daqui a pouquinho a gente volta para explicar com mais detalhes um dos itens que a Isabela citou, que é o projeto de isenção de IPTU. E lembrando que você acompanha a sessão ordinária a partir das 2 horas da tarde, aqui pela TV Câmara Taubaté. E nós damos sequência ao nosso Boletim Câmara com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, tem pouco movimento de veículos e não registra congestionamento. A estrada conta com neblina, o que dificulta a visibilidade do motorista. Então, atenção principalmente no trecho de serra. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, registra movimento razoável nos 2 sentidos. Atenção do motorista no trecho de serra, porque a umidade mantém a estrada molhada. Mantenha sempre a distância segura do carro à frente e lembre-se de descer engrenado. Essas informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 4 pontos de lentidão, todos eles em São José dos Campos. Altura de Eugênio de Melo, Jardim Industrial e Vila Tatetuba, em razão do excesso de veículos. Já no quilômetro 154, também na altura do Jardim das Indústrias, se dá em razão de obras na pista e o fluxo segue pela esquerda. Nós temos imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra, esse é o quilômetro 110, altura aqui de Taubaté. Então, o trânsito tem um movimento aí mais intenso de veículos, mas segue sem nenhum problema, sem lentidão ou registros de congestionamento. Essas imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, que é a empresa que administra a rodovia. E agora nós voltamos a falar sobre a sessão de amanhã. Agora o repórter Lincoln Santiago vai explicar o que é o projeto que altera as regras para a isenção do IPTU. Mudança vista nas regras para a isenção do IPTU em Taubaté. O prefeito José Saldi mandou uma proposta que privilegia as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, são isentos do IPTU 6 grupos de pessoas:
O primeiro, de proprietários de imóveis cedidos gratuitamente pelo governo. O segundo, de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e participantes da Revolução de 1932. O terceiro inclui viúvas, divorciadas e solteiras maiores de 50 anos que recebam até 2 salários mínimos. O quarto grupo é de imóveis de até 70 metros quadrados de área construída, área de terreno de até 300 metros quadrados e renda de até 2 salários mínimos. O quinto inclui pessoas com deficiências proprietárias de um único imóvel. E o sexto grupo são aqueles imóveis tombados como patrimônio público. A intenção da Prefeitura é que a isenção seja dada somente para imóveis com até 70 metros quadrados de construção em terrenos de até 150 metros quadrados. A renda familiar deve ser de até 3 salários mínimos e o titular deve possuir uma única propriedade. Além disso, é preciso que a família esteja cadastrada no Programa de Assistência Social. Como se percebe, 5 das 6 categorias de isenção do pagamento de IPTU vão ser excluídas do programa. Diante disso, a Prefeitura espera aumentar a receita do município. Por esse motivo, não houve necessidade de estudo de impacto financeiro para apresentar esse projeto, segundo a mensagem encaminhada pelo prefeito aos vereadores. Esse projeto foi protocolado na Câmara em novembro de 2022. De acordo com o ofício enviado em maio do ano passado para os vereadores, a isenção atingiu 1.136 imóveis em 2019 e 1.768 imóveis em 2023. A Comissão de Justiça e Redação apresentou uma emenda para retirar do texto o teto de 3 salários mínimos. No entendimento da comissão, esse valor pode conflitar com as regras do cadastro único. E um grupo de cientistas brasileiros desenvolveu um tratamento inovador para tratar o câncer de intestino. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre esse método que ainda está em fase de testes pré-clínicos, mas muito promissores. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram um tratamento à base de nanopartículas que pode ajudar a curar o câncer de intestino. A ideia é usar o próprio sistema imunológico do paciente para gerar respostas e combater a doença. Isso é feito com uma base de nanopartícula lipídica ionizável, que carrega uma molécula de mRNA, capaz de induzir a morte das células do tumor. A tecnologia foi baseada na mesma utilizada pela Pfizer e pela Moderna para a produção das vacinas contra a Covid-19. Na prática, o organismo que recebe esse material mata as células cancerígenas, acabando com o câncer. Paralelamente, os pesquisadores também desenvolveram uma estratégia de normalização do microambiente tumoral. É a reengenharia do microambiente em que o local é mais acessível, para que a nanopartícula entre no seu interior e para que os linfócitos do sistema imunológico alcancem o tumor. Para o Olisson Nunes, um dos autores do estudo, essa tecnologia pode ser considerada promissora porque, no caso dos tratamentos tradicionais, a maior dificuldade é fazer o medicamento entrar no tumor, já que as células cancerígenas formam uma espécie de ambiente hostil que impede que as terapias e as células imunológicas cheguem até elas para combatê-las de forma efetiva. Os testes foram feitos com sucesso com camundongos. E o próximo passo é buscar financiamentos para realizar a pesquisa em animais de grande porte. Só depois será possível iniciar os primeiros testes clínicos com humanos com câncer de intestino. Boas pesquisas demoram mesmo, mas ficamos na torcida pelo sucesso dos nossos cientistas da UFMG. Volto com vocês. Com certeza, Tânia. E pelos dados da própria UFMG, o câncer coloretal é hoje o 3º tipo mais frequente no país. E a estimativa oficial é de que mais de 45 mil brasileiros serão acometidos pela doença até o ano que vem. Tomara que essa pesquisa salve muitas vidas no futuro. E qual é a sua opinião sobre as matérias e notícias que nós trouxemos até agora? Eu convido você que nos acompanha a participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. É esse número que aparece aqui na tela para você. Você também pode mandar a sua opinião sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. Fique à vontade para participar do nosso programa.
Em uma situação de perigo ou emergência no trânsito, o que fazer? Ser multado ou assaltado? A lei permite justificar certas infrações? Quem traz mais detalhes sobre essa notícia é o repórter Lucas Levin. As leis de trânsito não permitem ao condutor alegar presunção de perigo ou quaisquer outras necessidades individuais, até mesmo de urgência, para desrespeitá-las. Marco Fabrício Vieira, integrante dos Conselhos Paulista e Nacional de Trânsito, explica que muitas das justificativas dadas por condutores em recursos apresentados aos órgãos de trânsito vão no sentido de que o condutor estava em situação de risco por ser madrugada ou que determinado lugar é perigoso. No Código de Trânsito Brasileiro, não existe nenhum tipo de regulamentação que permita a exclusão de qualquer infração por causa desses motivos. Na esfera judicial, também já há casos dentro desse tema que tiveram resultados desfavoráveis a quem desrespeitou as leis de trânsito. Mas, embora a legislação não preveja excludentes de ilicitude para infrações administrativas, o julgador do recurso tem independência na hora de apreciar o caso e tomar suas decisões conforme bem entender. Ou seja, quanto mais o condutor conseguir provar a legitimidade da sua ação infratora, maiores serão as chances de ter seu recurso aceito. Obrigada, Lucas. Por isso, registrar todas as provas possíveis sobre o ocorrido é muito importante, mas tomar cuidado e andar atento para não parecer um alvo fácil para os bandidos ainda é a melhor opção. E hoje nós continuamos a sabatina dos candidatos à prefeitura promovido aqui pela Câmara de Taubaté. Esse é o último dia das entrevistas e o convidado de hoje é o candidato Ortiz Júnior, do Republicanos. E acontece ao vivo daqui a pouquinho, no segundo bloco do nosso boletim. Participe conosco enviando a sua pergunta e também a sua opinião pelo nosso WhatsApp, que é o 36259525. Não perca essa oportunidade de conhecer melhor os candidatos, bem como as suas propostas para Taubaté. E agora seguimos com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa segunda-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 17 e 23 graus. Os ventos podem chegar a 7 km por hora e a umidade do ar a 73%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h56 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. Mas as nossas expectativas de chuva para esse final de semana, infelizmente, foram frustradas, né? Mas ainda assim, a chuva que chegou no litoral norte e cidades vizinhas ajudou a amenizar o clima e também a poluição aqui na nossa cidade. A umidade do ar já está em 60%, que é o limite mínimo ideal para a saúde do homem. Agora, dados mais atualizados. Para hoje, há uma chance de 40% de chuva no período da tarde. Tomara que ela venha trazendo mais conforto para a nossa saúde e também para o meio ambiente. Organizações ambientalistas expressaram preocupação com a falta de compromisso dos países do G20 em avançar em direção ao fim do uso de combustíveis fósseis. A repórter Tânia Vinhas traz as informações divulgadas pela agência AFP. Um mundo sem petróleo, gás natural e carvão mineral. Será que isso é possível? Para várias ONGs ambientalistas, sim. E a crítica delas é que os países do G20 não parecem se esforçar muito para honrar as metas estabelecidas na COP28, realizada no ano passado nos Emirados Árabes Unidos. O evento havia reforçado o apelo para que os 20 países com as maiores economias do mundo realizassem uma transição justa, ordenada e equitativa em direção à eliminação dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos. Um rascunho da declaração do G20, consultado pela AFP, diz que saúda e apoia plenamente o resultado ambicioso e equilibrado da COP28, mas não menciona com todas as letras o apoio para essa transição. O estranho é que o rascunho anterior, também consultado pela agência francesa, citava sim o abandono gradual dessas fontes de energia. O
o que mudou? Stella Hershman, da ONG brasileira Observatório do Clima, lamentou a resistência dos países em mencionar os combustíveis fósseis e a necessidade de abandoná-los. Mas, para ela, é impossível limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius sem enfrentar a raiz do problema. Já Srishan Venkatesh, da Rede de Ação Climática Internacional, o principal coletivo de ONGs observadoras das negociações internacionais, disse que é muito preocupante que os países do G20 não tenham vontade de assumir sua responsabilidade de abandonar rapidamente as energias fósseis prejudiciais e liderar os esforços para mudar o nosso sistema econômico atual. E Maria Vitória Emanuele, da 350.org, afirmou que uma declaração que nem mesmo mencione a transição por parte das 20 economias mais poderosas do planeta criaria um precedente preocupante. O tal rascunho já está com a data de 24 de outubro, dia previsto para a reunião dos ministros das finanças do grupo em Washington. Vamos aguardar para ver qual será a versão final desse documento. Volto com vocês. Os países do G20 reconhecem que representam cerca de 4/5 do PIB mundial e das emissões de gases de efeito estufa. Vamos ver agora se eles honram esse compromisso de reduzir as emissões. E para quem tem dívidas com a Sabesp, a empresa está realizando um feirão para a regularização dos débitos. Lucas Levin traz mais informações. Começou a nova edição do feirão acertando suas contas com a Sabesp para regularização de dívidas com até 100% de desconto nos valores de juros, multas e atualização monetária, além da possibilidade de parcelamento dos débitos. A ação vai até o dia 30 de setembro e é voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto. A novidade desta edição é a opção de pagamento das dívidas em até 12 parcelas iguais no cartão de crédito, sem entrada, sem juros e sem multa. Essa opção estará disponível tanto na agência virtual como no atendimento presencial. O pagamento ainda poderá ser feito à vista, via Pix ou parcelado diretamente com a empresa. Para os interessados, o feirão será realizado em todos os canais de relacionamento da Sabesp, canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou em unidades móveis. Para quem for negociar a sua dívida, é importante ter em mãos o documento de identidade, CPF e uma conta de água com o número de fornecimento. E agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta, nós damos continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Hoje é a vez do candidato Ortiz Júnior, do Republicanos. E essa é uma iniciativa aqui da Câmara de Taubaté para ajudar você a escolher o próximo prefeito ou prefeita de Taubaté. Não saia daí, voltamos já já.